Olá, eu sou o João das Plantas e o vídeo de hoje é sobre 10 tipos de folhagens que não podem faltar na composição da sua floresta urbana. Então vem conhecer quais são essas 10 plantas selecionadas muito cuidadosamente por mim que vão integrar e compor ainda mais a sua Urban Jungle. Se você é novo ou novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva aqui no canal, porque assim você sempre vai receber as notificações e conseguir acompanhar os novos vídeos que eu publicar por aqui pra você. Se você gostar do conteúdo, também não esqueça de curtir o vídeo, comentar aqui o que você achou pra eu saber o que você tá gostando, se você tá gostando dos conteúdos que eu tenho feito por aqui, e compartilhe esse vídeo também com outras pessoas para que elas possam se inspirar na composição da sua floresta urbana. Urban Jungle, ou traduzindo do inglês, floresta urbana, é um movimento, um conceito e uma tendência que tem ganhado impulso nos últimos anos em todo o mundo e que consiste em trazer as plantas para mais perto de nós, nos ambientes onde a gente vive. Então, ter mais plantas dentro de casa, nos escritórios e até mesmo nos espaços e ambientes de trabalho, porque a ciência já tem comprovado e evidenciado que ter plantas pode ser muito benéfico para a nossa saúde, pois algumas delas inclusive têm capacidade para filtrar toxinas presentes no ar e deixar o ar mais limpo para a gente respirar. Então esse movimento, esse conceito de Urban Jungle ou floresta urbana consiste em as plantas também fazerem parte até mesmo da arquitetura dos espaços, até mesmo da arquitetura interna dos ambientes. Então às vezes a gente tem um móvel esquecido em um canto da casa que a gente não usa tanto e que ele tá ali inutilizado mesmo. Então às vezes se for um local favorável, você pode retirar esse móvel e colocar uma planta no local. Isso vai trazer mais vida, mais cor e até mesmo mais alegria para o seu ambiente. Então esse movimento é muito interessante e hoje eu selecionei 10 plantas muito em alta, muito tendência para você ter na sua Urban Jungle ou no seu jardim ou onde quer que você queira. E a primeira planta que eu selecionei é a Monstera deliciosa, conhecida popularmente como costela de Adão. Essa é uma planta que é a verdadeira tendência, eu acho que ela é a queridinha da Urban Jungle, então por isso eu coloquei ela em primeiro lugar. E é uma planta fácil de cuidar, é uma planta resistente, é uma planta que vai bem em um local sombreado com pouca luminosidade, mas não a ausência de luz solar. Ela sim precisa de um local bem iluminado para ficar bem, para crescer e para ficar cada vez mais vistosa, porque é uma planta que tem um porte grande, ela pode crescer e gerar folhas cada vez mais bonitas, cheias de fenéstrias, com muitos rasgos. Então é uma planta exuberante e é uma linda folhagem que realmente é uma das plantas mais em alta para a Urban Jungle. A segunda planta que eu selecionei é o Ficus lyrata. Essa é uma planta que também é muito tendência na Urban Jungle e ela vem ganhando cada vez mais espaço dentro das casas das pessoas. É uma planta que tem um formato de árvore, é uma árvore, né, cultivada em vasos, e também é uma planta linda, com folhas marcantes, com folhas verdes. É como se você tivesse um pedaço da natureza dentro da sua casa. E também existem diferentes tipos, formatos de Ficus lyrata. Tem a mini árvore, tem o formato dele com uma única haste, mas todos eles são lindos e ficam muito bonitos em diversos espaços, principalmente em vasos que valorizem a beleza dessa planta. Para você que quer ter uma planta num canto da sala, mas lembra de colocar o ficus em um local muito bem iluminado, porque ficus na natureza é uma árvore e apesar de ser produzido para ambientes internos, ele necessita de muita luminosidade para ficar bem, além de regas frequentes para não surgirem manchas e queimaduras de ressecamento nas bordas das folhas dessa planta. Outra planta que não pode faltar na Urban Jungle é a famosa espada de São Jorge, que é uma planta conhecida por muitas pessoas, até mesmo porque não gosta muito de planta, reconhece essa planta só pelo nome. É uma planta resistente, versátil, fácil de cuidar e que se adapta muito bem em diversos ambientes e vai super bem no clima do Brasil em geral. É uma planta tropical, ela vai sobreviver bem à meia sombra, é uma planta muito decorativa, exige poucos cuidados, então para quem não tem muito tempo de cuidar de planta é uma ótima opção, além de existirem diferentes tipos, né, variedades diferentes de folhas de espada, então dá para brincar muito com essa ideia e dá para compor bem os ambientes com esse tipo de planta. Agora, se tem uma planta que não pode ficar de fora da Urban Jungle de jeito nenhum, é a Begônia maculata. Essa para mim eu considero a rainha da Urban Jungle
Jungle, e ela é uma planta única, estampada, com essas folhas, com essas bolinhas brancas, né? É uma planta que é fácil de cuidar, é uma begônia, então é uma planta tropical, ela precisa de um ambiente sombreado e muitas regas frequentes, mas não pode encharcar, porque senão ela não vai gostar, né? Ela não pode ficar com raízes encharcadas, mas é uma planta fácil de cuidar, que entrega toda essa beleza, e é uma planta que vai bem no canto da sua sala, na sua prateleira, na sua cabeceira de cama, onde quer que você coloque, e que, claro, seja um local favorável para uma planta viver, porque além de ser uma planta para um ambiente bem sombreado, ela ainda é um ser vivo, então ela precisa fazer fotossíntese, porque ela também é uma planta com folhas que estão sempre em crescimento, mas é uma planta incrível e que ainda bem se popularizou nos últimos anos. Então é uma planta que no início era bem assim elitizada, mas agora já ficou mais acessível para todo mundo, o que é maravilhoso. A Zamioculca também é uma planta que vai muito bem dentro de casa, em ambientes internos em geral, e ela também cai super bem na Urban Jungle. É uma planta resistente, muito bonita, com folhas brilhantes, então ela tem também todo um charme, né? As folhas também são alongadas e elas começam a pender também, então tem todo um charme nessa planta. Tem um formato diferenciado, né? Então dá para brincar com as formas também. Tem a Zamioculca verde, a Zamioculca black, que também é uma coloração muito interessante, que dá para você também utilizar em diferentes cores e deixar a sua floresta urbana mais colorida, com cores variadas, que também é uma forma de produzir, né, a sua mini florestinha. Então também essa é uma planta que vale a pena ter, precisa de poucos cuidados, então para quem não tem muito tempo também para dedicar a plantas, é uma ótima opção. E se tem uma planta que está sempre presente nas páginas de Urban Jungle no Instagram, é a Calathea orbifolha ou Maranta melancia, que é essa planta com essas folhas ovaladas, arredondadas. Ela também tem listras ao longo das folhas, faz um contraste muito bonito. As folhas mais novas nascem como se fossem enroladinhas, como se fosse um canudo. Elas vão desenrolando, se abrindo e mostrando esse espetáculo que é essa planta. É uma planta que também pode ficar até com 70, 80 centímetros de altura ou mais, principalmente em vasos maiores. Então é uma planta linda, mas que em tamanhos menores também ela vai ficar super bem em estantes, em prateleiras, na sua cabeceira de cama ou em alguma mesa de centro. Então é uma planta também muito versátil, que dá para utilizar em muitos locais da sua casa e da sua composição de Urban Jungle. Se tem uma família de plantas que está sempre presente na Urban Jungle, são as Araceae. Então eu trouxe para você Philodendron, duas variedades diferentes, inclusive tamanhos diferentes, para você escolher e decidir qual se adapta melhor à sua realidade. Então tem o Philodendron ornatum, que é essa variedade com folhas em formato de coração. Elas são coriforme, é uma planta linda com folhas brilhantes e tem o pecíolo meio avermelhado. É uma planta nativa do Brasil, inclusive, muito linda e muito fácil de cuidar. E também o Philodendron birken, que aí já tem um porte menor, é uma planta bem mais reduzida, mais compacta, que tem essas folhas variegadas que a gente ama e que compõem muito bem, traz um ar diferente para a sua composição de plantas. Também selecionei duas opções de Alocasia para você selecionar e escolher a que mais se adapta ao seu gosto ou à sua realidade. Então, em um tamanho menor, eu trago a Alocasia cuprea, ou conhecida popularmente como pulmão de aço. É uma planta linda que tem esse nome popular devido a essas nervuras centrais aqui nas folhas, que realmente lembram um pulmão. Além dessa coloração prateada linda e incrível, e as folhas dessa planta podem expandir muito se bem cultivada. E olha ela nesse vaso de barro, que coisa elegante que fica, gente. Fica uma fofura, né? E também selecionei a Alocasia Regal Shield, que aí já é uma variedade bem maior. Ela também é conhecida popularmente como Alocasia orelha de elefante, mas não é a orelha de elefante que vem da Alocasia macrorrhizos, tá? São plantas diferentes. E a Alocasia Regal Shield tem as folhas bem aveludadas, elas também têm uma coloração de veludo, elas são meio verde azuladas, e também as folhas são bem brilhantes quando a planta
gera uma nova folha. Uma planta, a minha no caso, gerou inflorescência, porque é uma planta que já está mais crescida, mais desenvolvida. Então é uma planta também com um porte grande que pode compor muito bem um ambiente maior que você tenha. E para finalizar as aráceas, eu selecionei duas variedades de anthuriums incríveis também, que são muito presentes na Urban Jungle, que são tendência. O Anthurium clarinervium, que é o meu preferido, não conta para as outras, tá? Esse aqui é uma planta linda com essas folhas em formato de coração maravilhosas. O meu também está com inflorescência que eu polinizei e ele provavelmente irá gerar sementes que eu vou plantar para reproduzir essa planta. Então, olha essa lindeza, gente! Essa planta fica linda em absolutamente qualquer lugar. Não tem melhor lugar para colocar ela porque ela é uma lindeza. As folhas mais jovens também têm essa coloração mais marrom, tá vendo? E ela vai crescendo e vai ficando mais verde escuro como as outras, por exemplo. Além dessas nervuras estampadas bem aparentes, que é uma coisa linda, elas são bem marcadas, por isso o Anthurium clarinervium, eles têm os nervos mais clarinhos. E agora a realeza do Anthurium, que é o Anthurium veite. Esse aqui é uma lindeza também, muito presente na Urban Jungle. O meu tem 3 folhas atualmente, são essas. Não são folhas muito grandes porque é uma planta mais jovem e também tá com folhinha nova em pleno inverno. Olha que lindeza! Tô torcendo para essa folha expandir bastante e ficar maior do que as outras. Então, o Anthurium veite também é uma grande tendência na Urban Jungle. E para finalizar, uma das minhas plantas preferidas também de toda a coleção, que é o Ficus elastica. Essa aqui também é uma outra planta que é uma grande tendência na Urban Jungle. Então, o Ficus elastica, esse aqui no caso é o Tineke, que é esse variegado, né, com variegação branca. É uma planta linda que você pode colocar em diversos locais, mas presta atenção, Ficus elastica é uma planta que precisa de muita luz. Então, é uma planta que vai bem em um local coladinho em uma janela, em uma varanda, em um local com muita luz para essa planta crescer, ficar sempre bem e muito bonita. Olha que lindeza essa plantinha. Você coloca isso aqui num cachepô, fica a coisa mais linda do mundo. E essas foram as minhas 10 sugestões de plantas para a sua Urban Jungle. Me conta aqui nos comentários o que você achou, vou adorar saber. Me conta também quais são as plantas dessas que eu mostrei que você já tem por aí ou quais as plantas que ainda estão na sua lista de desejo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, comenta aqui para eu saber o que você achou. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, compartilha também esse vídeo com outras pessoas para elas se inspirarem nessas 10 opções de plantas maravilhosas. Um abraço para você e até o próximo vídeo.